Muito boa tarde a todos. Peço uma confirmação se me estão a ouvir bem. Sim? Muito boa tarde, então, obrigada. Estamos então de volta para a última sessão deste quinto encontro do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, a deficiência face à crise pandémica, desafios e respostas. Por favor, não se esqueçam de manter desligados os vossos microfones e câmaras ao longo de toda a sessão e já sabem que podem fazer chegar as vossas questões e comentários à mesa escrevendo-os no espaço bate-papo. Poderão também levantar a mão no momento do debate e pedir para intervir oralmente. Nesta sessão não haverá interpretação simultânea em língua gestual portuguesa, mas todas as sessões estão a ser gravadas e serão disponibilizadas posteriormente no canal do YouTube do ODDH, podendo depois de ser ativada a ferramenta de legendas. Esta sessão irá ser moderada pela doutora Cristina Passos, da Fundação Liga, a quem passo de imediato a palavra. Obrigada. Então, muito boa tarde a todos. Eu represento a Fundação Liga no Conselho Consultivo do ODDH, ao qual desde já agradeço pelo convite, por estar aqui a moderar esta mesa que eu considero, no fundo, tão importante para os dias de hoje que estamos a viver. Quero também cumprimentar todos os participantes, em particular as nossas oradoras, a doutora Joaquina Castelão, da Familiarmente, e temos também aqui o contributo da Academia, através de um estudo que a investigadora Shirley Paplovsky vai também apresentar. Só como introdução, eu gostaria também de fazer aqui referência a alguns aspectos que têm no fundo a ver com o impacto desta pandemia na vida de todos nós, mas particularmente nos grupos vulneráveis, como é o caso das pessoas com deficiência e dos seus cuidadores. Todos nós temos consciência que esta pandemia veio agravar também as desigualdades sociais e por isso cada vez temos que dar uma maior atenção a estas problemáticas. Em termos também ainda de enquadramento deste tema, eu gostava de referir aqui alguns dos dados do estudo do Observatório sobre Deficiência e Covid-19, que revela efetivamente que durante, especialmente na fase de confinamento, os apoios relativos às pessoas com deficiência foram suspensos ainda num grande número, e isso vai realmente, efetivamente, trazer aqui constrangimentos graves também para as famílias. E, portanto, para além do impacto que este confinamento teve ao nível do desenvolvimento das capacidades das pessoas com deficiência e no seu bem-estar, trouxe efetivamente às famílias também aqui problemas acrescidos e efetivamente acho que também é uma altura de repensarmos estes apoios e como é que poderemos numa próxima fase poder estar melhor preparados para dar resposta. Vamos então começar aqui a nossa partilha e vamos iniciar com a doutora Joaquina Castelão, que é presidente da Familiarmente e que nos vai também trazer aqui, no fundo, a voz das famílias relativamente a toda esta experiência que passámos em termos desta pandemia. Eu vou só apresentar muito brevemente a doutora Joaquina. É familiar e cuidadora de pessoa com doença mental grave, preside a Familiarmente, como já referi, a Federação de Âmbito Nacional sem fins lucrativos, que representa as associações de famílias a nível nacional e internacional na persecução dos seus objetivos. A doutora Joaquina é também membro efetivo no Conselho Nacional de Saúde e na EUFAMI, Federação Europeia das Associações de Famílias com Doença Mental. Passo-lhe então a palavra. Doutora Joaquina, penso que tem o som desativado. Queremos ouvi-la, efetivamente. Continua com o som desativado. Vamos só aguardar, todos nós estamos aqui a nos adaptar, no fundo, a esta nova realidade. Já está, agora, penso sim, eu. Sem Pronto. dúvida. Muito obrigada. Havia aqui a questão do som, era necessário conjugar
com o gestor da sessão, mas já está. O que eu gostaria de dizer em primeiro lugar é agradecer à organização o convite que dirigiu e que aceitámos com muito gosto e honra, porque tratamos, ou melhor, acompanhamos uma área também considerada da deficiência e que acaba por ficar integrada na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é a área da doença mental. E é nesse sentido que vou fazer uma pequena apresentação, atendendo ao tempo que nós temos e também à importância que depois terá para o debate final, de uma panorâmica geral, enfim, da doença mental, da incidência da doença mental e das respostas que efetivamente nós temos e das que mais precisamos. Posto isto, muito rapidamente, portanto, passaríamos. Portanto, claro que não vamos aqui fazer uma definição do que é a doença mental, porque todos nós acabamos por estar familiarizados com a situação, de uma maneira ou de outra. Contudo, acho que é importante chamar a atenção para o facto das doenças mentais atingirem 25% da população a nível mundial, e Portugal não é exceção. E também não há diferenciação entre homens e mulheres, nem a doença pode surgir em qualquer etapa da vida, jovem, adulto ou idoso, independentemente do estatuto social ou económico das pessoas. São doenças que afetam a mente e as funções cognitivas, que têm repercussões por vezes graves ao nível da vida pessoal e social, e também pode provocar comorbilidades enfim, face à redução da defesa imunológica. É uma doença que está cientificamente associada a uma certa vulnerabilidade genética, mas cujos fatores externos também podem influenciar e influenciam muito o aparecimento destas doenças mentais. Segundo a OMS, está entre as 5 das 10 principais causas de incapacidade, portanto é uma doença altamente incapacitante. Fazendo aqui uma pequena amostragem em termos quantitativos do número de pessoas que serão afetados pela doença mental em Portugal, isto tendo como referência o censo de 2011, que é o mais recente que nós temos, 25% da população corresponde a 2.640.000 pessoas. E por cada um dos doentes há um agregado familiar, seja ele que tipo de agregado for, isto é, monoparental, não interessa a dimensão e a constituição desse, há um agregado familiar que também fica afetado. Portanto, são 1.012.000 agregados familiares, cada um deles terá pelo menos uma pessoa que sofre de doença mental. Claro, depois a doença mental poderá ser distribuída, tem várias patologias, não vamos aqui falar disso, mas mais em termos percentuais, que há cerca de 12% que sofre doença mental ligeira, cerca de 8% de doença moderada, doença grave, cerca de 3%, e depois de muito grave, 1,5%. É muita gente que é afetada e que, infelizmente, sente na pele as dificuldades do acesso e da equidade a cuidados de saúde mental e às respostas complementares. Também sabemos que das pessoas com patologia associada à doença mental, que a grande maioria das mesmas não tem acesso a um tratamento adequado. Só cerca de 10% dos tais 2.600.000 de pessoas é que eventualmente segue um tratamento adequado. Cerca de 25% recebe algum tratamento, mas cerca de 65% não acede a qualquer tratamento. E cá está aquilo que a OMS diz, que está das 10 principais causas, 5 estão associadas à doença mental de incapacidade. Na questão da doença mental, à semelhança do que acontece na deficiência orgânica ou funcional, o estigma é um dos principais bloqueadores que prejudicam a vida das pessoas e dos portadores da doença e dos familiares. Em pleno século XXI continua a ser tabu falar-se de doença mental, embora ela afete
25%. Isto é, 1 em cada 4 pessoas sofre ou pode vir a sofrer doença mental. Predomina o preconceito, por medo, por desconhecimento, infelizmente. E esta discriminação, como eu já referi, não afeta só o doente, afeta também a família. A família a todos os níveis, a nível social, económico, familiar. Por outro lado, conforme nos disse a nossa moderadora na introdução do painel, do tema do painel, falou na questão das famílias e das pessoas afetadas com deficiência ou doença mental, porque é através do Ministério do Trabalho e Segurança Social que esses apoios são dados, e eles tantos foram suspensos para a doença mental como para a deficiência, essa é a verdade. E, portanto, mas já antes disso, há uma carga e um custo da doença que é suportado exclusivamente quase pelo doente e pela sua família. É bastante grave isto, porque estes tipos de doenças, o tratamento tem que ser contínuo, o acompanhamento tem que ser contínuo, não é uma doença orgânica que eventualmente se consegue tratar em pouco tempo. É uma doença crónica, igual às orgânicas e funcionais, mas com uma relevância um pouquinho diferente, porque incapacita a pessoa a nível psicossocial. E isso é terrível para a sua integração e a sua inclusão na vida pessoal e profissional. Relativamente à doença mental muito grave, que é aquele número de pessoas que efetivamente são altamente incapazes a nível psicossocial, a nível cognitivo, abrange 1/3 daqueles 1,5% que eu falei há bocadinho. Isto em números traduz-se em mais de 52.000 pessoas. São muitas pessoas que infelizmente não têm o devido apoio. A idade varia entre os 30 e os mais de 65 anos. Porque estas doenças, ao fim de 4, 5 anos de terem sido diagnosticadas, elas já estão instaladas e são crónicas e precisam de tratamento permanente, e infelizmente estes doentes, por força da própria patologia, não têm a noção da necessidade de fazer um tratamento de uma forma contínua. Interrompem, e quando interrompem têm recaídas, e quanto mais recaídas têm, mais grave se torna a doença e os sintomas. E o que é que nós sentimos aqui para esta população? É a falta de equidade e de igualdade de acesso aos cuidados de saúde e saúde mental. Assim como aos serviços, portanto, a qualquer serviço, desde o Ministério da Justiça, o Ministério das Finanças, seja em qual. A incapacidade que afeta estas pessoas até nas atividades, aquilo que nós consideramos atividades de vida diária, fazer as suas refeições, tomar o seu banho, arrumar, enfim, o seu quarto, retomar os estudos, e muito pior na gestão corrente dos seus recursos financeiros e dos seus bens. Por outro lado, também a falta de apoio familiar ou da comunidade, porque muitos destes doentes, atendendo a que a idade varia entre os 30 e mais de 65 anos, este tipo de doentes, a partir dos 45, 50 anos, deixa de ter suporte familiar, porque entretanto os pais são pessoas na casa dos 70, 80 anos, eventualmente já desapareceram, e os familiares que restam são mais afastados e efetivamente não assumem de uma forma espontânea o cuidado destas pessoas. E, portanto, e depois a comunidade também não dá resposta, não é? Porque muitas vezes nem ignora até que estas pessoas existem. E isto redonda na questão da falta de resposta de continuidade de cuidados, que deve ser proporcionada ao longo da vida a estas pessoas, à semelhança daquilo que já acontece para muitas áreas da deficiência orgânica e funcional. Neste caso, a doença mental está bastante mais atrasada. Relativamente às necessidades, elas são muitas. Começamos sempre, em primeiro lugar, com a equidade e igualdade de acesso aos cuidados, é fundamental. Através de um Serviço Nacional de Saúde, não é? Universal e tendencialmente gratuito. Os cuidados de saúde de proximidade. Estamos agora a criar as primeiras equipas locais de saúde mental, que são fundamentais, são equipas multidisciplinares, que devem ser constituídas por um psiquiatra, um psicólogo, um enfermeiro de saúde mental, um assistente social, um terapeuta ocupacional e outros profissionais que sejam necessários, no sentido de fazer o tratamento e o acompanhamento destas pessoas o mais próximo possível da sua residência e sem se terem que deslocar aos hospitais gerais e aos hospitais centrais, às vezes
a quilómetros e quilómetros da sua residência. Os cuidados da especialização de saúde mental é muito importante também que tenham acesso aos mesmos. Muitas vezes tem que ser em hospitais porque o tratamento implica internamentos de curta ou de maior longa duração. Os cuidados continuados de saúde mental, que também rareiam muito e são em quantidade insuficiente para dar resposta a todas estas pessoas. Se eu vos disser que em termos de cuidados continuados integrados de saúde mental, com a rede que foi implementada, começou a ser implementada em 2017, só abrangeu 360 pessoas, e nós falamos de mais de 50 mil, não é? Já por aí vemos a quantidade de respostas que é necessário criar para dar. Por outro lado, também a tal continuidade de cuidados para aquela franja da população que, infelizmente, muitas vezes acaba debaixo de uma ponte por falta de acompanhamento e de respostas adequadas, e depois são os sem-abrigo. É importante também um acompanhamento integrado, intersetorial ao longo da vida, de forma a que a pessoa, assim que recupere os seus, enfim, da doença, possa integrar-se a nível social e profissional, de acordo com as medidas que vigoram e que devem ser postas ao serviço das pessoas que delas precisam, quer na área do emprego, na área da habitação, na área da formação. As medidas dirigidas aos familiares, enquanto cuidadores informais, porque efetivamente nós temos um conjunto de medidas que foram aprovadas o ano passado na Assembleia da República, mas cuja regulamentação deixa muito ainda aquém das necessidades e foi criada e está mais virada para a doença orgânica e funcional e não para a deficiência e para a doença mental. É importante fazermos também com que efetivamente haja medidas adequadas a estas situações. Por outro lado, na área da saúde mental, é muito importante a revisão da Lei de Saúde Mental, que está neste momento, enfim, em fase de revisão através da nomeação de um grupo por despacho conjunto da Sra. Ministra da Saúde e da Sra. Ministra da Justiça. Por acaso, familiarmente, integra esse grupo em representação das famílias e o objetivo é que realmente essa revisão seja uma revisão geral de toda a legislação que existe sobre a saúde mental, no sentido de haver uma efetiva garantia dos direitos humanos e dos direitos das pessoas com deficiência, mas por outro lado a garantia de acesso a mais e melhores cuidados de saúde mental e de integração comunitária. O sistema de governação e financiamento da saúde mental tem sido um problema muito grave que tem feito com que efetivamente não se tenha conseguido implementar todas as medidas constantes do Plano Nacional de Saúde Mental, que data de 2008, e que efetivamente isto tem um pouquinho a ver com a falta de interesse a nível político no desenvolvimento das medidas de saúde mental. Resumindo, a família, à semelhança do que acontece na deficiência, o doente e a família vivem e convivem 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, sem acompanhamento adequado, infelizmente. Ainda que haja garantias já na legislação vigente sobre enfim, o acesso a cuidados e a condições de vida, porque é muito importante que para a família, para o doente, haja qualidade de vida, de saúde e de bem-estar. Mas isso só pode ser conseguido com medidas apropriadas, que são da responsabilidade, em primeiro lugar, do Estado e depois da comunidade, que deve desenvolvê-las e implementá-las. A própria Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência também refere isso e Portugal já ratificou, mas há ainda muito a fazer nesta matéria. E a nossa Constituição da República Portuguesa, já no seu artigo número 71, já falava nos cidadãos portadores de deficiência, que compete ao Estado realizar uma política nacional de prevenção, tratamento, reabilitação e integração dos cidadãos. E é isso que nós temos que também tentar fazer valer, a par de, por exemplo, também no âmbito da Constituição, relacionado com os deveres do Estado, que é promover a qualidade de vida do povo e a igualdade entre todos, e por outro lado, o direito à saúde e o acesso à saúde também. O que é que falta em saúde mental? Pois falta quase tudo.
falta o desenvolvimento das medidas do plano, o desenvolvimento do Programa Nacional, o desenvolvimento de uma rede de cuidados continuados integrados, a implementação de medidas de continuidade de cuidados e a criação de medidas dirigidas às famílias e às coisas. Muito obrigada. Espero não me ter estendido muito mais no tempo, muito mais teria a dizer, mas o objetivo aqui é também partilharmos as nossas experiências e depois debatermos. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, doutora Joaquina Castelão. Realmente não ultrapassou de forma significativa a sua apresentação e isso também nos permite ter aqui ainda depois alguns minutos para também lhe colocarmos mais algumas questões e podermos aprofundar um pouco a sua comunicação. Infelizmente continuamos a perceber que continua a ser tabu falar destas temáticas, não é? Todos sentimos isso. E que a falta de apoios e cuidados de saúde mental, independentemente de estarmos ou não em contexto de pandemia, continuam a ser uma realidade e especialmente na perspectiva dos cuidadores, ainda há muito que temos que fazer para dar outro suporte realmente a estas famílias. Vamos então apresentar a nossa outra convidada, Shirley Pawlowski, que vai trazer aqui também o contributo da Academia para este painel, com o tema Cuidar de quem cuida, por uma prática do cuidado desperta à desigualdade de género. A Shirley é da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, é aluna do curso de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Unijuí, esta universidade, com área de concentração ao nível dos direitos humanos. É também bolsista CAPES ProSup, um programa de suporte à pós-graduação de instituições do ensino particular, bacharel em Direito pela Unijuí, e integra o grupo de pesquisa Direitos Humanos, Justiça Social e Sustentabilidade. Vamos então ouvir o que nos tem para dizer. Muito obrigada. Estão visualizando a minha projeção em tela cheia? Perfeitamente. Está bem, então. Muito obrigada. Então, inicialmente, eu cumprimento a senhora Cristina Passos, a moderadora dos trabalhos deste painel. Cumprimento também a senhora Joaquina, que me antecedeu aqui. Cumprimento todos os organizadores deste tão bonito evento, quem está nos assistindo nesse momento e quem posteriormente vai acompanhar a gravação. E cumprimento muito especialmente as pessoas sobre as quais essa temática versa, que são aquelas que necessitam do cuidado e aquelas que prestam o cuidado. Eu sou a Shirley, como a senhora Cristina já me apresentou, e eu venho do Brasil para fazer uma breve fala aqui para vocês, a partir de uma breve pesquisa desenvolvida por mim, pela professora Ana Paula e pela colega Vitória, que leva como título Cuidar de quem cuida, por uma prática do cuidado desperta desigualdade de gênero. Nossas qualificações. A temática do cuidado é uma temática muito comum, é uma demanda comum, podemos dizer assim. E por que é uma demanda comum? O cuidado é uma necessidade que perpassa a existência de todos nós, e em pelo menos 3 estágios da nossa vida, que é aquele período da infância, inclusive durante a adolescência, levando mais ou menos alguns 20 anos, o período também de adoecimentos, aos quais ninguém está imune, e os períodos de velhice, que alguns conseguem, infelizmente, alcançar. Então, durante esses 3 momentos da nossa existência, nós vamos precisar do cuidado de outrem. Contudo, essa necessidade não é periódica para aquelas pessoas que possuem deficiências, quer físicas ou mentais, com todas as suas especificidades. Então, aí estamos falando de uma temática que é comum a todos nós, que é o cuidar dessa assistência, e que para algumas pessoas ela se trata de uma demanda mais que necessária, mas inerente à sua própria condição. E quem presta esse cuidado? Esse trabalho se propõe a pensar quem que majoritariamente desempenha este cuidado. E ele é desempenhado majoritariamente por mulheres e por meninas. E aí nós podemos pensar, por que discutir isso dentro deste painel e dentro deste evento? E eu apresento 2 motivos a vocês.
O primeiro deles é que cuidar de quem cuida significa, de modo direto, prestar um melhor cuidado, uma melhor assistência à pessoa com deficiência. Na medida em que esse cuidador, que essa cuidadora é também cuidado, digamos assim, ele consegue desempenhar a sua atividade na satisfação dos direitos e das necessidades desta pessoa com a necessidade de forma muito mais de qualidade. Então, a importância de pensar que quem presta esse cuidado tem essa via de diretamente cuidar do necessitado. E também é importante pensar nisso, porque esse tema é muito caro para as teorias de justiça, e aqui pensando na justiça de gênero, mas também na justiça social e na justiça no sentido econômico. A questão do trabalho do cuidado tem alguns impasses no aspecto social que se relacionam com a não remuneração desse trabalho, ou com a baixa remuneração, mas também com a desvalorização desse trabalho. Então, considerando essas breves questões que aportei inicialmente, eu vou tratar aqui de uma espécie de panorama muito breve sobre o trabalho do cuidado e também, ao final, apresentar alguns caminhos sobre como esse contexto posto pode ser modificado. Então, a partir disso, o problema da pesquisa, da investigação, é que medidas podem lidar com as situações de necessidade e dependência humanas que sejam, a um só tempo, compatíveis com a autoestima daqueles que necessitam do cuidado, mas que, ao mesmo tempo, não explorem as cuidadoras. E a hipótese que apresentamos confirmada ao final é uma proposta que se relaciona com vários aspectos, como o sistema econômico, o sistema educacional, o setor público, o setor privado, uma questão que envolve todos e todas para poder promover medidas que consigam atender a esses dois aspectos. As questões fundamentais, como eu vinha dizendo, é em que condições esse trabalho é desenvolvido e por quem. A Oxfam, que é uma organização internacional, divulgou um relatório no início desse ano e, de acordo com esse relatório, cerca de mais de 3/4 do cuidado não remunerado é desempenhado por mulheres e por meninas. E 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remuneradas também por mulheres e por meninas. Esse relatório da Oxfam, ele não considera somente o cuidado das pessoas com deficiência, considera atividades que estão relacionadas com o ambiente doméstico também, como as questões de limpeza, de alimentação, de assistência aos membros da família, e também como é a realidade de algumas regiões, a questão do acesso à água, o papel das mulheres e das meninas nessa atividade que é inerente à condição da família. E outro aspecto importante aqui inicialmente é que o cuidado na concepção de justiça de Martha Nussbaum é fundamental. Martha Nussbaum é uma filósofa cosmopolita e alguns aportes dela são interessantes para essa investigação, e ela reflete a respeito de, em épocas da nossa existência, nós todos necessitamos de cuidado, de forma muitas vezes aguda ela se refere. Então, isso faz parte de uma necessidade primária dos cidadãos, de modo que, para uma sociedade ser dignamente justa, esse cuidado tem de ser assegurado, mas em condições dignas de ser exercido. E aqui eu peço licença para poder fazer uma leitura da citação da Marta, que ela se refere que uma sociedade justa, ela vai olhar para o outro lado do problema, né? Além da questão da pessoa que tem a deficiência, ela também analisa a sobrecarga das pessoas que cuidam dos seus dependentes. Ela afirma que essas pessoas carecem de muitas coisas, reconhecimento de que o que fazem é trabalho, de assistência, então, ou seja, o próprio cuidador também necessita do cuidado, tanto no sentido humano quanto financeiro. Também carece de oportunidades de empregos recompensadores e de participação na vida social e política. Essa questão, ela afirma, está estreitamente ligada à justiça de gênero, uma vez que a maior parte do cuidado de dependentes é realizado por mulheres.
E aí ela finaliza dizendo que, além disso, grande parte do trabalho de cuidar de um dependente não é remunerado, nem reconhecido como trabalho pelo mercado. Embora isso tenha um impacto muito grande na vida da pessoa que exerce esse trabalho, muitas vezes sob uma jornada exaustiva. Esse é o relatório de que mencionei, que se intitula Tempo de Cuidar, da Oxfam. Ele foi publicado em janeiro deste ano, então, um momento anterior ao contexto pandêmico, e ele tem dados que são muito importantes para refletir sobre as circunstâncias e que, inclusive, podem nos levar a refletir sobre como essas circunstâncias podem ser agudizadas durante o período de pandemia. Então, alguns pontos importantes mencionar, que esse trabalho de cuidado, ele é exercido dentro do ambiente familiar, por vezes, como também no ambiente familiar que não da pessoa que é a cuidadora. E aqui nós temos as hipóteses do trabalho remunerado, mas aqui está a crítica do mal remunerado. Isso também envolve, muitas vezes, um trabalho infantil de meninas, com uma consequência direta no impacto educacional dessas meninas com relação ao tempo em que elas desempenham outras atividades que não o sistema educacional. E quando eu me referi sobre como essas circunstâncias podem ser agudizadas em pandemia, eu estava pensando e refletindo a respeito de que esse momento tem feito com que mais pessoas ficassem tempo em casa e também uma sobrecarga do trabalho dentro de suas casas, seja com relação aos afazeres domésticos, seja com a própria dinâmica do home office. E essa circunstância, aliada a uma sobrecarga, a um estresse, podem promover sentimentos de depressão, de angústia, de negligência com relação ao cuidado, inclusive de abuso, de violência. E isso impacta diretamente na vida da pessoa que está recebendo esse cuidado, né? Que também, a depender do seu impedimento, tem condições de compreender as circunstâncias e muitas vezes, né, tem um sentimento de culpa, de sofrimento por aquilo que está afligindo também o seu cuidador ou cuidadora. Essa questão do trabalho não remunerado, e a Oxfam discute bastante sobre isso em alguns cálculos, ela se assenta numa questão econômica muito grande, e a organização estima que esse trabalho que não é remunerado, ele gira em torno de 10,8 trilhões de dólares por ano, né, se fosse remunerado. E essa é uma estimativa que a própria organização afirma que pode estar sendo subestimada. E a organização, pensando nas questões de desigualdade social, aponta a importância, aqui apresentando caminhos, de se houvesse um sistema de tributação sobre as riquezas, as pessoas que compõem aquele 1% mais rico na sociedade, como isso poderia reverter, depois de um certo período de tempo, em investimentos para que fossem criados empregos e sistemas de cuidado, de educação, de saúde, para atender aos déficits que afligem muitas pessoas. A respeito do tempo e da questão de gênero, a organização aponta que em comunidades rurais e de baixa renda, as mulheres dedicam até 14 horas por dia ao trabalho de cuidado não remunerado, ao passo que isso significa não só mais do que o trabalho de homens, o tempo de homens nesse trabalho, mas 5 vezes mais. E quando pensamos sobre o impacto disso no mercado de trabalho, essas mulheres em atividades do cuidado, que não estão sendo remuneradas ou de forma precária, elas significam 42% em idade ativa que estão fora do mercado, frente a 6% de homens. Isso a longo prazo impacta aqui na realidade brasileira, por exemplo, quando essa mulher desejar e necessitar se aposentar, nós dizemos, né? Que poder dedicar-se agora não ao trabalho, mas também está na velhice, um período que não consegue mais exercer o trabalho. Então, um benefício social, um benefício previdenciário. No Brasil, se essa mulher não contribui a um sistema nacional, que acontece se ela tem um vínculo de emprego, quando ela chega na velhice, ela não vai ter o tempo de contribuição necessário para conseguir perceber sua aposentadoria. Então, pensando nessas questões e como o relatório reforça, o modelo econômico em que nós estamos inseridos, ele explora e impulsiona ativamente crenças para poder
manter esse sistema. Crenças sexistas de que o trabalho de cuidado é inerente à condição da mulher, que é por amor, muitas vezes não oportunizando a condição de escolher se realmente quer exercer aquela atividade, né? Essa possibilidade de dizer eu consigo ou não consigo, eu posso abrir mão de outra coisa. E ao mesmo tempo em que impulsiona essas crenças sexistas tradicionais, desempodera mulheres e meninas, oprime mulheres e meninas, mas se recusa a valorizá-las por isso. E aqui me encaminhando para como podemos reverter esse quadro, o relatório da Oxfam apresenta 4 medidas, que são os 4 Fs, e que são sintetizados em o que podemos fazer para reverter esse quadro. Primeiro, reconhecer que esse trabalho de cuidado é um tipo de trabalho, sim, e que tem uma produção com valor real. Depois, reduzir o número total de horas dedicadas a tarefas de cuidado que não são remuneradas e ampliar acesso a equipamentos e infraestrutura. Então, aqui se envolve a inserção do setor privado, do setor público, para poder substituir muitas vezes aquela presença do cuidador ou cuidadora por algum equipamento, por alguma infraestrutura. Depois, redistribuir esse trabalho de cuidado dentro da família, o que significa transferir responsabilidades, especificamente, então, entre homens e mulheres, não só entre mulheres. Também, como o setor público pode auxiliar nessa redistribuição com sistemas nacionais de cuidado, com políticas públicas. E a outra medida é representar. E aqui talvez exista um ponto muito importante e de longo prazo, mas que em algum momento precisa ser tomado, que é representar essas cuidadoras, principalmente as mais marginalizadas, no desenho e na construção de políticas públicas, de projetos, de ações sobre o cuidado. A atividade de reconhecimento, de valorização do cuidado, perpassa, por vezes, muito das nossas relações familiares, né? Reconhecer aquela pessoa que está fazendo esse trabalho em algum sentido, né? E o que mais nós podemos fazer com relação a isso? O setor público, o setor privado, o sistema educacional para nós vão ter um papel primordial. O setor público investindo em sistemas nacionais de cuidado, talvez modificando o sistema de tributação para quem exerce uma atividade de cuidador, tributando os que possuem rendas e riquezas de grande valor e investindo nesses sistemas. Também legislar para proteger os direitos de todas as cuidadoras e garantir a elas salários dignos, considerando que legislações trabalhistas não são uma realidade em todas as nações. E também desafiar normas sexistas, e aqui um papel principal do sistema educacional. Se homens e mulheres, meninos e meninas necessitam de cuidados, homens, mulheres, meninos e meninas também podem refletir a respeito. E homens e mulheres podem e devem distribuir essa função. Ambos são capazes de desenvolver essa atividade. Não nascemos com a condição inata de que somente uma pessoa pode exercer o cuidado. Todos nós podemos, dentro das nossas capacidades, é claro. Então, essa preocupação de cuidar de quem cuida, que trouxe aqui, é porque na medida em que um cuidador, uma cuidadora também são cuidados, o cuidado que ele presta, essa assistência é de melhor qualidade. E quanto mais qualificado é o cuidado prestado pelo cuidador e pela cuidadora, mais se assegura a dignidade e o bem-estar da pessoa com deficiência. Algumas citações de referências que mencionei. De minha parte seria isso. Aqui de Brasil a Portugal, pude fazer essa apresentação. Agradeço imensamente pela oportunidade de trazer essa temática, de estar apresentando nesse tão importante evento. Deixo os contatos meus e das coautoras para quaisquer questionamentos e me coloco à disposição de antemão para auxiliar em eventuais dúvidas. Muito obrigada. Shirley, muito obrigada pela apresentação. Acho que foi aqui um excelente retrato sobre os cuidadores e sobre, no fundo, o papel e a necessidade de tomar medidas para os valorizar. Infelizmente, é realmente um problema a nível mundial, não é? Não afeta só alguns países, pudemos perceber perfeitamente isso da sua apresentação.
e, portanto, a necessidade de cada vez mais, no fundo, abordarmos e trazermos à agenda este tipo de temáticas é, sem dúvida, um fator importante. Eu queria então passar aqui agora a um momento em que podemos colocar algumas questões, até para aprofundar algumas das exposições que me pareceram ambas muito interessantes. Penso que ao nível do bate-papo não temos para já questões, mas se calhar eu vou começar por lançar aqui uma questão, pelo menos para quebrar aqui o gelo, e gostaria de começar pela doutora Joaquina Castelão. Esta pandemia teve imensas desvantagens, mas também trouxe-nos aqui alguma visibilidade a algumas temáticas, nomeadamente estas questões relacionadas com a saúde mental. Efetivamente, parece que de repente todos nós começámos a nos preocupar muito mais com este assunto e especialmente a perceber que é algo que nos pode, no fundo, calhar a todos, entre aspas. Neste sentido, eu gostava de se calhar perguntar à doutora Joaquina de que forma é que eventualmente acha que esta maior visibilidade que esta temática está a trazer poderá eventualmente contribuir aqui para a mudança que pretendemos nesta perspectiva de encarar, no fundo, esta temática. Muito obrigada pela questão. Realmente, da nossa parte, das famílias, há a expectativa de que o facto do tema da saúde mental se ter tornado, digamos assim, um centro, em algum sentido, central na questão que a pandemia provoca, porque a pandemia não tem a ver, não é propriamente só a doença em si, não é? Portanto, é o medo, é o receio que as pessoas têm em contraírem a doença, é a imposição do confinamento, do isolamento social, todos estes fatores acabam por contribuir para que a população ande mais ansiosa, mais temerosa, mas também trouxe alguns problemas que agravaram os doentes mentais que já estavam diagnosticados. Esta é que é a realidade também. Porque, como todos nós sabemos, com a pandemia houve uma redução substancial de todos os apoios. Eu não estou a referir-me à parte monetária, estou a referir-me às intervenções que eram feitas na comunidade, através das unidades socioocupacionais, dos fóruns socioocupacionais, dos CAUs, no caso da deficiência, porque a grande maioria acabou por suspender as suas atividades e remeter para as residências os respectivos utentes. Isso trouxe problemas acrescidos às pessoas portadoras da doença e também aos seus familiares, porque passaram a ter que conviver 24 horas sobre 24 horas, no mesmo espaço, sem poder, digamos assim, arejar, isso trouxe muitos problemas. E depois também a maior dificuldade de acesso aos próprios cuidados de saúde. Acho que é importante relevar isto, porque na realidade, claro que os profissionais de saúde fizeram e continuam a fazer de tudo o que está ao seu alcance para colmatar toda a situação, fazendo consultas por telefone, por videoconferências, mas todas essas intervenções nunca substituirão a parte presencial que é tão importante na questão da doença mental, porque o diagnóstico e a avaliação da situação do doente mental não pode ser feita com recursos a meios complementares de diagnóstico, como nós fazemos para ver como é que está a nossa glicémia, enfim, não há uma bateria de exames que o médico possa passar e enviar por e-mail e o doente vai fazer. Portanto, nesse aspecto, pronto, prejudica bastante. Agora, a dimensão a nível dos órgãos de comunicação social, dos próprios profissionais de saúde que estão preocupados com a saúde mental dos portugueses, e nós falamos a nível mundial, mas neste caso estamos a falar de Portugal concretamente, terá contribuído para que efetivamente os nossos principais responsáveis pelas políticas de saúde mental tenham começado a perceber que é necessário investir na saúde mental, coisa que não tem sido feita nos últimos anos, porque infelizmente o doente mental está associado a pessoas que não conseguem ter voz
E também, infelizmente, por força da doença de que sofrem, não conseguem, a maioria deles não consegue ter digamos assim, organizar-se e falar a uma só voz. E isso prejudica muito os doentes. As famílias conseguiram isso em 2015 e vão fazendo o seu caminho e vão tentando lutar, mas não é fácil. Contudo, esta abertura agora por parte do próprio Executivo para as necessidades de criar respostas na saúde mental pode ser uma boa oportunidade para que venhamos a ter realmente respostas de melhor qualidade e em quantidade. Mas, neste momento, ainda não podemos dizer que as temos. Há perspectivas. O Orçamento Geral de Estado, já em 2019, por exemplo, contemplava a criação das primeiras 10 equipas comunitárias de saúde mental, uma por cada região do país. Portanto, isto não é uma coisinha de nada, isto é os tais cuidados de proximidade. E não foram, a medida estava inscrita, mas acabou por não ser executada. Foi inscrita novamente em 2020 e só no final do ano é que nós conseguimos a aprovação por parte do orçamento, que aqui a questão está na gestão das verbas, não é? Para a criação das primeiras 5 equipas de adultos, porque as equipas para a infância e a adolescência ainda eventualmente só se irão efetivar em 2021. Portanto, muito há a fazer e nós todos temos, a sociedade toda em conjunto tem por obrigação de também pressionar, digamos assim, a que estas respostas apareçam, porque são muitas as pessoas que precisam delas. E o problema é que muitas das doenças mentais são ligeiras e passam, e as pessoas ficam tratadas para o resto da vida se for o diagnóstico atempado e o tratamento adequado. Como o diagnóstico nem é atempado e o tratamento também acaba por ser muito lá para a frente, a doença acaba por se instalar. É como qualquer outra doença, é como uma diabetes ou qualquer coisa. A partir do momento em que está instalada tem que haver um controle e tem que haver um tratamento quase diário. E a doença mental não é diferente. Obrigada, doutora Joaquina. Parece que temos aqui, entretanto, uma outra participação. Albino Silva, quer-nos então colocar a sua questão? Sim, eu queria falar que eu sou uma deficiência com língua intelectual da Acesso Lisboa, faço parte da Plataforma Nacional de Autofacilitantes de Portugal e para já pronto, contente de estar aqui e falar destes temas. Em relação à saúde mental, é realmente um tema que ainda precisa ser lutado, porque ainda eu tenho colegas também com isso e muitas vezes não é fácil lidar com eles e com os problemas deles. Em relação aos cuidadores, às vezes não é fácil, porque eu também, pronto, cuido da minha família, né? E eles cuidam de mim, e não é fácil cuidar de mim próprio, porque muitas das vezes não é fácil que todas as pessoas cuidarem dessas pessoas, porque às vezes dá muito trabalho, né? E outras têm muitas dificuldades, muitas coisas para, pronto, para resolver e outras coisas, e às vezes não tem, o tempo não chega para tudo. E em relação pronto, a Portugal e às mulheres e aos homens, cá, pelo menos eu acho que tanto os homens e as mulheres já estão a trabalhar pronto, mais, porque as mulheres já trabalham mais tanto como os homens, já não era como antigamente, em que o homem chegava à casa e a mulher era a escrava, né? Limpava tudo e não fazia nada, agora já não é bem assim. A percentagem acho que aumentou um bocado e apesar de haver algumas, pronto, alguns a ser assim, mas já está melhor e ainda bem. E na ciência, e toda a ciência, podemos começar a continuar a trabalhar, porque é muito importante trabalharmos para ela, para melhorar as coisas, e temos o governamental a dizer ao governo para estar mais atento às pessoas com deficiência mental, com deficiência intelectual, muita deficiência por aí fora, porque é só assim é que somos capazes de chegar a algum lado. Como diz o lema do grupo do lado dos autoexames, somos pessoas, porque todos nós somos capazes de fazer alguma coisa e estamos todos virar para o mesmo barco, para o mesmo lado, até chegar à meta e a um objetivo. Porque eu também trabalho com a Sandra Max na Fana Acesso e já trabalhei alguns
e projetos que falaram nisso, em alguns outros temas, que não tenho aqui falados, mas já foram falados noutros painéis, como a alta apresentação, e vida independente, a autodeterminação e isso tudo, e eu trabalho inclusive trabalho com isso tudo, com eles e com os meus colegas, e todos os dias e todos os anos lutamos para que a sociedade seja melhor e que respeite mais estes temas que foram aqui abordados e que no futuro próximo podemos então ter uma vida muito melhor. Em termos de pandemia, a pandemia de Covid-19 fiquei um bocado à toa. Quando foi o primeiro confinamento e estado de emergência foi complicado. Felizmente está um bocadinho melhor, agora já se usa mais as máscaras e já se consigo usar a máscara melhor, o álcool gel também, mas já havia à venda antigamente, mas não se usava porque não havia este tipo de doenças, né? Houveram outras, como a gripe A e pronto, e a gripe das aves, que não foram tão graves, não foram tão Eu graves como peço estas. imensa desculpa, mas estamos Ok, mesmo já a ok, ultrapassar o nosso tempo. ok, ok. Eu agradeço E imenso pronto, o seu e era contributo. só isto, pronto, Penso que não é obrigado. só isto, acho que nos disse muita informação, que todos nós, no fundo, temos essa percepção e é sempre bom ouvi-la de viva voz por alguém que experiencia, no fundo, essa situação. Portanto, muito obrigada pelo seu contributo. Ok, obrigado. Só para finalizar, então, agradeço mais uma vez às nossas oradoras, acho que foi um contributo muito importante e que nos deu aqui uma visão complementar também do tema, acho que nesse aspecto resultou muito bem. Vou já passar de seguida à professora Patrícia Neca a palavra para finalizar também o encontro e lermos a mensagem de encerramento. Mas no fundo queria também só aqui, no fundo, lançar este desafio. Pegando aqui nas palavras que a ONU nos dirigiu, reconstruir melhor rumo a um mundo pós-Covid inclusivo, acessível e sustentável. Penso que é esse o grande desafio, é aproveitar esta pandemia para efetivamente conseguirmos melhorar todo o nosso sistema e olhar de uma vez por todas para estas problemáticas com a importância que no fundo devem ter. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Cristina. Obrigada novamente também à doutora Joaquina Castelão e à Shirley. Muito obrigada. E eu agora vou ler umas palavras escritas pela professora Paula Campos Pinto, coordenadora do ODDH. Uma vez que não é possível haver uma sessão formal de encerramento, ela pediu-me que transmitisse com todos estas palavras. Muito boa tarde. Chegamos ao fim do 5º encontro do ODDH, o primeiro de uma experiência online, que, se muitos desafios nos colocou em termos organizativos, permitiu também a muitos mais de nós participar e acompanhar os trabalhos, vencendo distâncias geográficas e intercontinentais e ajustando a participação ao ritmo das necessidades, vontades e disponibilidades individuais. Começamos este dia com a apresentação de 2 relatórios do ODDH, o relatório habitual dos indicadores de direitos humanos das pessoas com deficiência em Portugal e o relatório do dossiê especial deste ano sobre deficiência e Covid-19. Os dados constantes de um e de outro apontam na mesma direção. Se é certo que se vinham registando nos últimos anos alguns progressos nos direitos pelas pessoas com deficiência, visíveis na melhoria de indicadores de emprego e desemprego, acesso à educação e ensino superior, condições de vida e redução do risco de pobreza e exclusão social, as desigualdades entre as pessoas com e sem deficiência também têm permanecido quase intocadas, quando não são mesmo agravadas por uma evolução positiva ainda mais rápida destes mesmos indicadores na população em geral. Por outras palavras, por uma espécie de efeito de arrastamento, as condições de vida das pessoas com deficiência só parecem melhorar quando se verifica uma melhoria das condições de vida da população em geral, como ocorreu em Portugal entre 2016 e 2019. A emergência de uma situação de pandemia e consequente crise social e económica que vivemos tem o potencial de agravar e aprofundar desigualdades pré-existentes e deve, por isso, fazer soar sinais de alerta para a necessidade de políticas mais eficazes no combate a estas disparidades. É necessária uma abordagem integrada e incisiva para que as pessoas com deficiência não fiquem para trás.
E para isso precisamos de dados rigorosos, precisamos de debater ideias e soluções e de trocar conhecimentos e experiências. Foi o que fizemos ao longo deste dia. A magnífica intervenção do Dr. Laborinho Lúcio ajudou-nos, como só ele sabe fazer, a pensar filosoficamente o direito e os direitos das pessoas com deficiência em tempos de pandemia e pós-pandemia. A mesa redonda que lhe seguiu, moderada pela jornalista da SIC, Patrícia Mozinho, trouxe-nos a realidade dos cotidianos das pessoas e das suas experiências concretas de acesso e de barreiras no acesso a direitos humanos. Durante a tarde, em 6 diferentes painéis, prosseguimos estes encontros e debates, focando temas que vão da vida independente e autodeterminação ao trabalho e emprego, da educação aos apoios e cuidados, das acessibilidades à comunicação. Nestes painéis participaram pessoas com deficiência, técnicos, investigadores e especialistas de Portugal e do Brasil, e o debate ampliou-se com seus contributos e com comentários e reflexões de um auditório virtual, mas sempre muito atento e participativo. A diversidade humana é tão enriquecedora para as sociedades como a biodiversidade é para a natureza. Saímos, por isso, deste dia muito mais enriquecidos, mas sobretudo mais animados e determinados a dar o nosso contributo para tornar realidade o projeto de mudança da Convenção. A terminar este encontro, quero deixar um profundo agradecimento a todos e a todas que contribuíram para o sucesso deste evento. A Isabel Felgueiras, Cristina Passos, Rosa Moreira, Sandra Marques, Vera Bonvalô, Carlos Pereira e Sofia Maria, que integraram a Comissão Executiva e com quem desenhámos e preparámos o programa do encontro. O meu muito obrigada. Um agradecimento também aos moderadores e oradores de todas as mesas e painéis e aos participantes que intervieram nos debates e deixaram os seus comentários e questões no chat. Agradecimento que estendo ainda aos intérpretes de língua gestual que nos acompanharam durante a manhã, à equipa do Gabinete de Comunicação e Imagem, do ISCSP, ao Henrique Pinto, do Gabinete de Edições do ISCSP, que nos ajudaram na edição gráfica dos relatórios e na preparação de todos os materiais de divulgação deste encontro. Por fim, estreito num abraço e num agradecimento sentido a Catarina Bento, a Clara Oliveira, a Sofia Bento e, sobretudo, a Patrícia Neca pelo trabalho incansável e tão competente que realizou. Esperamos ver-vos no próximo ano, no 6º encontro do ODDH, num mundo pós-Covid, mais seguro e, sobretudo, mais inclusivo e mais respeitador dos direitos humanos de todas e de todos. É para isso que continuaremos a trabalhar. Até para um ano, fiquem bem. Portanto, foram estas as palavras da coordenadora do ODDH, a professora Paula Campos Pinto, que queria deixar-vos e agradecer aos participantes desta sessão. Estamos aqui ainda muitas pessoas. Muito obrigada a todos pela participação e pelo interesse. Foi um gosto, um enorme gosto de estarmos aqui todos juntos. Muito boa tarde então e adeus. Obrigada. Obrigada.